Meu nome é Cibele, eu sou uma libertária anarcocapitalista e hoje iremos falar sobre o artífice mais importante de uma economia evoluída, o dinheiro. O que é dinheiro? Este questionamento parece trivial, mas não é. O que se entende por dinheiro? A primeira coisa que vem à nossa mente quando pensamos na palavra dinheiro é uma nota de real, dólar, peso, libra ou qualquer cédula da qual temos conhecimento. Mas para responder essa pergunta, demanda-se uma profunda investigação econômica a respeito da questão. Para entender o que é dinheiro, principalmente precisamos entender como ele surge. Numa economia rudimentar de moldes arcaicos e pouco evoluídos, a produção e a divisão do trabalho enfrentam um óbice que por muito tempo permaneceu intransponível: a limitação do escopo de trocas. Normalmente, vamos analisar em linhas gerais o que é a divisão do trabalho e produção. Produção é o ofício ministrado pelos seres humanos para transformar insumos e artifícios presentes na natureza, que inicialmente não possuíam uma utilidade específica, em um produto que satisfaz uma aspiração específica. Assim, o humano colhe a madeira virgem na floresta e produz sua casa, suas ferramentas e etc. Apesar deste processo já ser um grande triunfo para a humanidade, ele não é o bastante para manter um padrão de vida minimamente razoável. Daí que surge a divisão do trabalho. Num cenário onde há pluralidade de indivíduos, estes, ao invés de produzirem suas próprias casas, suas próprias vestes, se especializam em atividades específicas, para que assim possam se concentrar nessas, aumentar a sua produtividade, especialização e acúmulo. Tendo realizado isto, eles trocam aqueles produtos que produzirem maior quantidade e qualidade por produtos de mesmo caráter com os demais indivíduos presentes naquele local. Isso é troca direta, ou comumente chamado de escambo. Por muito tempo vigorou-se esse regime transacional, e aqui chegamos ao ponto colimado. A troca direta possui um escopo de possibilidades muito restrito, afinal só terei os sapatos que João fabricou se este demandar as sacas de trigo que me empenhei em produzir. Se não ocorrer essa coincidência valorativa, a troca não ocorre. A troca voluntária em uma economia livre só ocorre se esse indivíduo A demandar mais produto que o indivíduo B está ofertando e este também demandar mais a oferta do indivíduo A do que a sua própria. Deve haver uma demanda inversamente proporcional entre os agentes econômicos. Caso contrário, nós teremos dois indivíduos com demandas não satisfeitas e troca alguma. O homem descobriu um arranjo que permitiu que a economia crescesse de forma contínua, a troca indireta. Nela, você vende o seu produto não em troca de um produto que você deseja, mas em troca de um outro produto que futuramente você vai trocar por aquilo que você realmente deseja. Assim como há uma grande variedade de habilidades e recursos presentes na natureza, também há uma grande variedade na comerciabilidade dos bens existentes. Alguns bens são mais demandados que outros são plenamente divisíveis em unidades menores, sem que haja perda de valor, outros são mais duráveis, outros são mais transportáveis por longas distâncias. Todas essas vantagens aumentam a comerciabilidade do bem. Sendo assim, os bens mais comerciáveis são escolhidos como meio de troca. À medida que sua utilização vai se tornando mais ampla, a sua demanda aumenta e, consequentemente, sua comerciabilidade. O resultado é uma espiral que se auto-reforça. Mais comerciabilidade de um bem amplia o seu uso e, consequentemente, aumenta a sua comerciabilidade, reiniciando o ciclo. No final, apenas uma ou duas mercadorias serão escolhidas como meio de troca. Tais mercadorias são chamadas de dinheiro. Toda e qualquer demanda por dinheiro ocorre porque as pessoas podem utilizar esse dinheiro para calcular preços. Incorporado na demanda pelo dinheiro está o conhecimento dos preços no passado imediato. Ao contrário dos bens diretamente utilizados pelos consumidores e pelos empreendedores, a mercadoria a ser utilizada como dinheiro tende a apresentar um passado histórico de expressão de valores na forma de preços. Antes de tal produto ser utilizado como dinheiro, ele tem de possuir um passado no qual ele foi utilizado como definidor de preço. É sobre esse histórico que a demanda é baseada. Porém, a única maneira pela qual isso pode acontecer é começando pela mercadoria que foi utilizada quando a economia ainda operava sob escambo. Portanto, o governo é completamente impotente para criar dinheiro do nada, utilizando um material sem passado algum. O dinheiro só pode surgir e evoluir através do processo de livre mercado. Numa breve investigação histórica, com a alternância de cultura para cultura, observamos diversos exemplos de adoção de produtos específicos como meio de troca, tal como tabaco, gado, sal, daí que vem a palavra salário, marfim dos elefantes e dentre outros commodities que cada nicho comercial dispunha. Com o tempo, foram sendo eleitos os melhores meios para serem eleitos como moeda, e os outros caindo no ostracismo. Nesse processo, elegeram-se os metais preciosos como moeda quase como que universalmente. Os metais preciosos
não pereciam como o tabaco, não adoeciam ou precisavam de água e alimento como o gado, eram divisíveis em qualquer fração imaginável, possibilitando trocas de menor teor valorativo, eram facilmente portáveis e tinham seu estoque, a sua oferta, muito pouco variável. Assim, o ouro e a prata não desvalorizaram tanto com o tempo, garantindo assim certa estabilidade. Importante, apesar de redundante observar, que este processo se deu através do mercado e da livre interação entre os agentes econômicos, e não de um órgão de planejamento estatal, com burocratas e leis. O dinheiro é uma mercadoria. Aprender essa simples lição é uma das tarefas mais importantes do mundo. O dinheiro não é uma abstrata unidade de conta, um objeto inútil que só presta para fazer trocas, não é uma garantia de nível fixo de preço. O dinheiro é simplesmente uma mercadoria. O dinheiro difere das demais mercadorias por ser utilizado como meio de troca. Mas tirando isso, o dinheiro é uma mercadoria. E como todas as mercadorias, ele possui um estoque real e é demandado por pessoas que querem importá-lo, que querem comprá-lo. Como todas as mercadorias, seu preço é determinado pela sua oferta total, pelo seu estoque e a demanda total de pessoas que querem importá-lo, que querem guardá-lo. Suponhamos então que o mercado tenha escolhido o ouro como dinheiro. Mesmo estando no conveniente formato de moedas, portar ouro e utilizá-lo é pouco prático e um tanto incômodo. Para transações maiores, é complicado e caro transportar centenas de quilos de ouro. Para começar, o ouro tem que ser armazenado em algum lugar. Consequentemente, empreendimentos especializados em armazenagem irão surgir. Assim como a especialização funciona muito bem para outros tipos de empreendimento, também será muito eficiente no ramo da armazenagem de ouro. Logo, certas empresas especializadas no armazenamento do ouro surgirão no mercado. Sua especialização fará com que elas sejam bem-sucedidas. Elas guardarão o ouro no nome de seus depositantes. O direito de armazenagem desse ouro será estabelecido por um recibo de armazenagem, qual o depositante recebe em troca da estocagem de seu ouro. Isto se chama papel moeda. Este recibo confere ao proprietário o direito de poder retirar o seu ouro a qualquer momento. Essas empresas de armazenagem lucrarão da mesma maneira que qualquer outras empresas no livre mercado, cobrando preços por seus serviços. Há todos os motivos do mundo para se acreditar que armazéns de ouro ou armazéns de dinheiro irão prosperar no livre mercado da mesma forma que qualquer outros armazéns prosperam. Com efeito, os serviços de armazenagem conferem um papel muito mais importante a despeito do dinheiro. Afinal, todos os outros bens são consumidos. Todos os outros bens terão de ser retirados do armazém em certo momento para serem utilizados na produção ou no consumo. Mas o dinheiro, como vimos, ele não é totalmente consumido no sentido físico. Ele é apenas utilizado como meio de troca. Quando não está sendo trocado, ele está lá, parado, guardado, sob posse de alguém. Em suma, o dinheiro, ao contrário de outros bens, não é exaurido, ele é simplesmente transferido de uma pessoa para outra. Em tal situação, a conveniência faz com que seja muito mais preferível a transferência do recibo ao invés do ouro físico. Por exemplo, tanto Silva quanto João possuem ouro na mesma empresa de armazenagem de ouro. João vende um automóvel para Silva por 100 onças de ouro. Eles poderiam fazer todo aquele dispendioso processo em que Silva vai ao armazém ou banco, utiliza o seu recibo, retira o ouro, leva o ouro para o escritório de João, daí João leva o ouro novamente para o armazém e o troca por um recibo. No entanto, não há dúvidas que eles escolherão um procedimento muito mais conveniente. Silva simplesmente transfere para o João o recibo de 100 onças de ouro. Dessa forma, os recibos de armazenagem de ouro passam a funcionar muito mais como substitutos monetários. O número de transações que movimentam o ouro de verdade passam a ser muito menos utilizáveis. Títulos de papéis restituíveis em ouro passam a ser crescentemente utilizados. Na esfera monetária, essas contas foram chamadas de depósitos bancários ou contas correntes. Em vez de transferir recibos de papel, o cliente simplesmente efetua uma ordem ao banco para que isso seja feito. Assim, Silva dará uma ordem escrita ao banco para que transfira o título de 100 onças de ouro para a conta de José. Essa ordem por escrito é chamada de cheque, e estes armazéns a gênese dos bancos. Hoje, nós não temos um dinheiro nos parâmetros pelo pensamento alço-libertário. O dinheiro hoje não é um simples commodity eleito pelo costume e mérito. Isso porque hoje ele está sob o monopólio estatal da oferta monetária. Mas quais interesses o Estado tem no dinheiro? Porque ele toma para si esse artifício econômico. Quais seus anseios e pretensões ao determinar qual moeda será transacionada em uma sociedade?
O Estado, diferentemente de outros agentes econômicos, angaria sua receita por vias não voluntárias. O controle do dinheiro de uma nação é o pré-requisito para controlar o restante da economia. Com o controle da moeda, controlam-se todos os segmentos da economia, desde negócios e empreendimentos até poupanças e rendimentos. A taxação se torna mais controlada, ficando mais difícil a evasão da mesma, e assim coibir qualquer tentativa de sonegação. Aqui traçamos o primeiro motivo pelo qual o Estado monopoliza a moeda: garantir sua receita. Não bastante, com o monopólio da moeda, o Estado pode inflacionar a oferta monetária da forma que bem lhe for conveniente, imprimindo cédulas e mais cédulas, sem qualquer lastro em algum commodity ou bem economicamente eleito como moeda, podendo custear os passivos e despesas de seus grupos, coligados e de si próprios. Como demonstraremos em um vídeo mais específico, a inflação é extremamente nociva para a sociedade. Enquanto esse dinheiro inserido na economia ainda não se alastrou, ele beneficia os primeiros que o pegaram, pois ainda não houve um reajuste na função da oferta e demanda. Conforme esse dinheiro vai se espalhando pelos setores mais periféricos da sociedade, o poder de compra daqueles que se beneficiaram por último cai proporcionalmente. Entendemos que quando o Estado inflaciona a moeda para pagar suas despesas e financiar seus coligados, eles se beneficiam desse novo dinheiro enquanto a sociedade tem tolhida o poder de compra. Provavelmente eu, você, seus familiares, qualquer pessoa que não seja integrante do Estado ou que não tenha alianças de interesses com ele. Esse dinheiro fantasma, sem lastro nem história, é chamado de papel moeda ou moeda fiduciária. Como foi demonstrado a Lures, o Estado é incapaz de criar dinheiro. O máximo que ele pode fazer é, sob ameaça de violência, coibir as pessoas a utilizar aquele dinheiro que ele pode ministrar e administrar. Se fosse possível a adoção de moedas quando o governo inflacionasse a oferta monetária a seu bel prazer, poderíamos simplesmente aderir a outra moeda, uma moeda mais estável, pouco variável e lastreada 100% em ouro. No Brasil, a legislação determina que qualquer negócio jurídico que envolva valores monetários deve ser calcado no real, e os que envolvam outras moedas serão nulos de pleno direito, excetuadas algumas específicas situações, conforme letra no artigo 318 do Código Civil Brasileiro. Este fenômeno é observado em quase todas as economias que tiveram seu dinheiro planificado. Isso é de interesse governamental. A miscelânea de interesses vis e torpes que apenas beneficiam o Estado e seus asseclas é característica inexorável de qualquer monopólio de cunhagem. Controla-se a moeda, controla-se a economia. Controlando a economia, controlam-se os agentes econômicos, ou seja, o povo. Muitas pessoas acreditam que o livre mercado, apesar de algumas vantagens, é o retrato da desordem e do caos. Nada é planejado. Já os governos parecem ser simples e ordeiros, os decretos e leis podem ser criados, aprovados e obedecidos. Em nenhuma área da economia, esse mito é mais predominante do que no campo monetário. Para essas pessoas, é inquestionável que pelo menos o dinheiro tem que estar sob o estrito e severo crivo governamental. Mas o dinheiro é o sangue de toda a economia, ele é o meio que possibilita todas as transações. Se o governo passa a controlar o dinheiro, então ele já capturou um posto vital sobre toda a economia e garantiu um caminho para o pleno socialismo. Um livre mercado monetário não seria caótico e poderia ser um modelo de ordem e eficiência. Mas como? Até o presente momento, só pontuamos algumas das principais desvantagens de se ter o dinheiro monopolizado, mas nos resta responder uma pergunta. Qual o regime monetário preferível numa economia? A resposta é tão clara quanto crível: um sistema monetário livre. Uma defesa de que as pessoas poderiam escolher quais moedas irão transacionar, em quais armazéns ou bancos elas irão eleger para guardar seus dinheiros, e dentre outras prerrogativas delegadas ao indivíduo, que impossibilitam a fraude generalizada que os bancos estatais engendram na economia com a sua gestão inflacionária. Se uma moeda que adotássemos agora se desvalorizasse por uma política expansionista creditícia, nós simplesmente abandonaríamos aquela empresa, falindo. Todo o arcabouço que regeria esse sistema monetário livre seria o mesmo que rege hoje todos os demais negócios. Se satisfizer a demanda dos consumidores, prevalecerá, senão falirá. Sem subsídios governamentais, sem bailouts, sem financiamentos. Assim como surgiu a moeda nas relações comerciais livres do século passado, sua evolução também se daria dessa forma, com liberdade e voluntariedade, não com impressoras desvairadas, armas apontadas e gravatas laçadas.